Livro do Êxodo, capítulo 3, o verso 17, diz assim: Portanto disse eu, isso é Deus falando, o Senhor Deus, far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. Amém? Deus bendito, fala conosco pela tua palavra. Fortalece os corações desses peregrinos. Renova a expectativa, a esperança, o vigor desses que caminham rumo a essa terra que mana leite e mel, que também é uma promessa para nós. Nós não aguardamos um pedaço de terra, como muitos dos judeus, os palestinos, hoje brigam, pensando que um pedaço de terra é aquilo que o Senhor prometeu. Nós aguardamos novos céus e nova terra. Nós ansiamos por este lugar, porque ali o Senhor se revelará pleno a nós. O Senhor será o nosso sol. Tu, Senhor, estarás conosco. Tu serás o próprio templo. Oh, Senhor, nós ansiamos por este dia, nós ansiamos por este momento, mas enquanto estamos a caminho, que o Senhor nos dê graça e glória, como diz a tua palavra, para continuarmos caminhando, e continuarmos caminhando não como aqueles que perecem e ficam pelo caminho, mas como aqueles que são valentes e chegam no final, entram na terra e comem dos seus frutos. Em nome de Jesus, abençoa-nos. Amém. Amém. Você pode sentar? Está aqui um assunto que eu gosto muito de falar, sobre justamente isso que esse texto mostra, essa história mostra, prefigura um evento muito maior do que este próprio evento. Se já não bastasse este acontecimento ter sido algo monumental, eu acredito que muitos de vocês, se não a maioria, deva ter assistido a novela da Record, né, que mostrou a saída do povo do Egito, a vida que eles tiveram lá e a saída deles. Mas eu quero crer que se a maioria de vocês já tenha lido esse texto na palavra mesmo, né? Não tenha conhecido essa história pela novela, eu quero crer dessa maneira. Todos vocês sabem que foi uma coisa gigantesca, uma coisa absurda. Deus tirou um povo de mais de 2 milhões de pessoas que estava dentro do Egito. Tirou de lá de dentro porque estavam vivendo debaixo da servidão, estavam vivendo debaixo de opressão, eram escravizados, forçados a trabalhos escravos, eles tinham trabalhos forçados, eles viviam uma vida muito triste, e a Bíblia diz que chegou diante de Deus o choro, o clamor do seu povo. O povo gemia e Deus percebeu, Deus viu que o seu povo, que estava lá dentro daquela terra, estava naquela situação. E Deus aprove a Deus que o seu povo fosse tirado daquela terra e levado para um outro lugar, que Deus havia prometido há muito tempo lá atrás para o pai Abraão, Isaque e Jacó. Obrigado. Nós conhecemos essa história. Nós conhecemos a história, aliás, que precede isso. Por que eles foram para o Egito? Por que tudo aquilo aconteceu? Eles foram levados para o Egito num tempo de fome, quando José era governador do Egito. Vocês se lembram dessa situação? José é levado para lá, passa tudo o que passou, governa o Egito, e a família dele é levada, um pouco mais de 100 de pessoas é levada para dentro do Egito, para viver debaixo da tutoria, da tutela deste governador José, é cuidado por José, e essa família cresce de forma assombrosa. E tendo crescido no Egito, se multiplicado, morre um faraó, morre outro. Um dos faraós que não era favorável aos judeus, tendo visto aquele povo daquele jeito, prosperando, crescendo, decidiu escravizar aquele povo. E eles vivem de forma muito triste e dura naquele Egito. Mas Deus, nesse versículo que nós lemos, o próprio Deus fala assim: eu vou fazer que vocês saiam do meio dessa aflição que vocês estão vivendo no Egito, e eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Não é aqui o lugar de vocês, o lugar de vocês é outro. Mas o que isso tem a ver com a gente? Isso é a história dos judeus. Não, isso é mais do que a história dos judeus. Aqui está prefigurado o que Jesus também faria com cada um de nós.
O Egito é o símbolo de tudo aquilo que é o mundo. O faraó, o príncipe deste século. E as pessoas escravizadas no Egito é justamente as pessoas que ainda estão iludidas e presas nas trevas deste mundo, enganadas por tudo que tem nesse mundo. E o que é que Jesus, da mesma forma que Moisés fez, veio para libertar o seu povo dessa terra e levar o seu povo para uma outra terra, um outro lugar, a Canaã, uma terra que mana leite e mel, mas não uma Canaã como esses judeus experimentaram. Não uma Canaã limitada como esta, porque embora fosse uma Canaã maravilhosa em comparação com o Egito, era uma Canaã limitada, tinha ainda seus problemas. Só que a terra que mana leite e mel, para a qual o Senhor há de nos levar, não é uma terra como essa, com problemas. É uma terra perfeita, em que sequer haverá uma lágrima no rosto dos servos de Deus que estará lá. Glória a Deus. Acontece, irmãos, que da mesma forma que foi com eles, também é com a gente. Para chegar em Canaã, primeiro é necessário sair do Egito. E tem muita gente que, se entendendo como Paulo vai dizer, peregrino, não caiu a ficha que é um peregrino e continua vivendo como se fosse um habitante, um morador do Egito. Deixa eu dizer uma coisa: se você é um daqueles que ouviu a voz de Jesus, se você é um daqueles que recebeu o convite da graça no Evangelho de Jesus Cristo e decidiu se entregar a esse Deus e viver para Ele, o seu lugar não é mais neste mundo. As coisas que esse mundo tem a oferecer não são mais para você. Só que tem pessoas que ainda vivem como se fossem moradores do Egito, como se fossem moradores deste mundo. Quem não sai do Egito não chega a Canaã. Vocês conseguem entender essa metáfora? Vocês conseguem entender esse símbolo? Se o povo não saísse do Egito, eles nunca chegariam na terra prometida. Existe uma terra que mana leite e mel, novos céus e nova terra, preparado para cada um de nós. Vocês creem nisso? Amém? Para você chegar lá, você precisa abrir mão do Egito. Se você não está disposto a sair do Egito, você não vai chegar nessa nova terra. Não dá para viver as duas coisas. Eu sei que para o mundo você pode ter o coração dividido. Os pagodes, os sambas antigos, principalmente os pagodes, eles vão cantar de pessoas que tinham o coração dividido, que gostava de uma, gostava da outra. Não existe coração dividido no que diz respeito a Deus. Nesse sentido, nosso Deus é um Deus que tem ciúmes, e não dá para dividir o coração entre qualquer coisa e Deus. Não dá para você dividir o seu coração entre Canaã e o Egito. Ou você tem no seu coração as coisas de Deus, ou você tem no seu coração as coisas deste mundo. A amizade com o mundo é o quê? Inimizade contra Deus. Se você quer aquilo que o Senhor prometeu para você, então, irmão, começa a fazer a tua mala. Você não é mais habitante desse mundo, você é peregrino. Então você precisa necessariamente sair do Egito, senão você nunca vai chegar a Canaã. É óbvio que o Egito tinha suas seduções, assim como o mundo tem os seus encantos, tem as coisas boas. Não dá para dizermos que não tem nada de bom no mundo, como não dá para dizer que não tinha nada bom lá em Canaã. Se você ler Números, o capítulo 11, pelo menos do versículo 4 até o versículo 6, o povo começa a se lembrar das coisas que tinha lá no Egito e começa a reclamar, porque eles estavam no deserto. E no meio do deserto eles se lembram das coisas que eles tinham. Eles começam a falar: ai, como era gostoso aquele peixe que a gente comia lá no Egito. Ah, como era gostoso ir naquele restaurante japonês lá no Egito. Oh, delícia, oh, saudade, né? Como era gostosa aquela cebola do Outback do Egito. Que delícia, aquelas comidas maravilhosas que tinham lá. Eles estavam se lembrando disso. Se fosse hoje, diríamos isso. Naquele tempo eles só falavam o peixe, o alho, a cebola, esse tipo de coisas. Mas se fosse agora, nós diríamos dessa forma: como era gostoso aquilo que nós tínhamos lá. Irmãos, do mesmo jeito que no Egito tinham coisas boas, no mundo em que nós vivemos também tem coisas boas. E exatamente o problema é que aquilo que se constitui pecado é algo bom. Não dá para a gente falar que o pecado é uma coisa ruim, por exemplo. E aí eu já disse diversas vezes neste púlpito, tem muitas pessoas que oram de forma errada, dizendo: Deus, o Senhor sabe que eu não queria, eu não gosto dessas coisas. Gosta sim, você peca porque você gosta. Ninguém peca no que não gosta. Você pode dizer que não é o correto, que não é o ideal para a sua vida, mas que você não gosta é mentira. Tudo o que você faz, se você mentiu, é porque você gosta de mentir.
Se você olhou, é porque você gosta de olhar. Se você pegou, é porque você gosta de pegar. Se você falou, é porque você gosta de falar. Não vem com essa de que, ai Deus, eu não gosto. Gosta. É por isso que faz. O pecado que cometemos é o pecado que gostamos. A gente precisa assumir que o pecado é gostoso. Ele é agradável. Como foi falado lá no Éden, a respeito daquele fruto. Ele é agradável. O pecado é agradável. O problema do pecado não é o sabor quando ele vem na sua boca. É o que acontece quando ele chega lá no seu estômago. O problema é a indigestão que ele dá na tua alma. O problema é a doença que ele causa dentro de você. Ele vem gostoso aqui, mas depois ele vai produzir coisas que não é o que devia, ou que você gostaria. No Egito, as pessoas tinham coisas que eles gostavam, e quando eles estavam no meio do caminho, eles se lembravam daquilo que tinha lá. Isso é um problema que precisa ser levado em consideração. Que se você está querendo sair das coisas deste mundo, andar nos caminhos de Deus para chegar onde Deus quer que você chegue, você terá que abrir mão de coisas que você gosta. Preciso repetir isso? Para você chegar lá, você precisa abrir mão de coisas que você gosta. Às vezes são pessoas, às vezes são lugares, às vezes são coisas. Você precisa abrir mão. E você precisa escolher o que é mais importante. Nós sempre abrimos mão de alguma coisa na vida. Não dá para fazer tudo o que a gente quer. A gente sempre abre mão. Se você está fazendo uma faculdade, um curso, você sabe disso, você trabalha de dia ou estuda de noite, você abre mão de dormir. Porque você tem que estudar, você tem que fazer suas coisas. Sempre você vai abrir mão de alguma coisa. Você é mãe, aí você tem que trabalhar, você abre mão de quase tudo. Até da sua vida. As irmãs aqui sabem o que eu estou falando. Você abre mão por aquilo que é mais importante. Então, se o mais importante é aquilo que o Senhor está reservando para nós, aquilo que Ele foi preparar para nós, se aquilo é o mais importante, nós podemos então abrir mão de muitas coisas que são prazerosas hoje. Amém? É duro isso, eu sei, mas é assim que funciona. O Egito, embora seja um lugar que tenha coisas boas, era um lugar de sofrimento. Quando você lê no capítulo 3 aqui, o versículo 7, você vai ver que o povo estava debaixo de opressão, e o povo chora, o povo geme. O mundo é do mesmo jeito. Pode ser que ele te traga muitas alegrias, mas este mundo é um lugar de sofrimento. Mas o lugar para o qual o Senhor está nos levando é um lugar onde não haverá mais esses sofrimentos. Você precisa ter isso no teu coração, porque isso vai ser combustível para você passar pelas coisas que você vai ter que passar. Respirar firme e seguir adiante. Porque neste mundo, irmãos, vocês terão aflições. Mas Jesus fala para a gente fazer o quê? Fuja desse mundo, dá um jeito de driblar as aflições. O que ele fala? Mas tem bom ânimo. Ânimo, vida, força, alegria, mesmo no meio da tristeza. É aquele negócio, regaça a manga, vamos para frente, vamos fazer acontecer. Caiu, levanta. Machucou, passa o remédio, vai mancando, vamos andando, não podemos parar. Tem gente que desiste porque, mas Deus me tirou de uma situação para me levar para outra. Só tem aquele espírito murmurante daqueles que ficaram no meio do deserto. Pode ver que o que entrou na terra prometida não era do grupo dos que murmuravam não, tá? Os que murmuravam ficaram todos lá. Você precisa ter a consciência de que este mundo não é o seu lugar. E quando eu falo esse mundo, eu não estou falando esse planeta, tá? Não é que você vai mudar para outro planeta, vai pegar uma nave espacial e vai mudar para outro planeta. Não é disso que eu estou falando. Esse sistema de coisas que nós temos não diz respeito a você. Então você não deve querer entrar no sistema. Por exemplo, vou falar uma coisa que eu falo sempre também. Nós temos sido bombardeados em todas as mídias, nas escolas, em todo lugar, que nós temos que dar certo, que nós temos que fazer sucesso, que nós temos que conseguir, nós temos que vencer, nós temos que conquistar, nós temos que deixar um legado, nós temos, mas para esse mundo, nós temos que adquirir riqueza, irmãos, não neste mundo, nós temos que adquirir riqueza, segundo a palavra, lá, onde a traça não corrói, onde a ferrugem não destrói as coisas. Nós temos que adquirir um tesouro, não deste mundo, do mundo vindouro. Mas pare e pensa quanto tempo nós gastamos para fazer dinheiro aqui neste mundo, e quanto tempo nós investimos para fazer tesouro no céu. Quanto tempo da vida da gente a gente investe para que tenhamos um tesouro lá, e quanto tempo nós investimos para ter alguma coisa aqui. Eu sei, irmão, que é lícito, é justo,
que você lute para ter a sua casinha própria. É justo. Nós, quem nasceu em casa de família pobre igual eu, o primeiro e maior sonho que tem é ter a sua casa. Se o seu primeiro e maior sonho é ter o carro, talvez você esteja um pouco invertendo, mas se for investimento, aqui carro não é mais investimento, né? Não dá para comprar carro para pensar e depois fazer dinheiro com ele. Você compra hoje o carro, amanhã ele não vale mais nada. Então, não dá nem para fazer dinheiro com o carro mais. Mas você tem aquele sonho de ter a casinha, e você trabalha, e você consegue a sua casinha. Glória a Deus, agora só falta o meu carrinho. Aí você corre atrás do seu carrinho, e luta, e trabalha, e você consegue o carrinho. Agora sempre só falta alguma coisa. Só falta o segundo carro, porque um carro só já não vai dar. Só falta uma viagem para não sei para onde, porque ter o que você tem, mas não desfrutar não vale nada. Sempre só falta alguma coisa. O mundo vai te levar a essa necessidade de só falta alguma coisa para você ficar perdendo o seu tempo. Perdendo o seu tempo. E não fazendo as coisas que você devia fazer. Segundo o apóstolo Paulo, aqueles que são chamados pelo Senhor, não se embaraça com os negócios dessa vida, para que ele possa alegrar aquele que o alistou. Nós somos chamados para uma batalha, e estamos perdendo a vida fazendo o nosso pezinho de meia aqui agora. Tudo o que fazemos é para termos um pezinho de meia e uma vida confortável aqui e agora. Só que a minha pergunta para vocês é a seguinte: vocês vão ficar no Egito ou vocês vão seguir Jesus para onde Jesus está indo? Se você vai ficar no Egito, faz seu pezinho de meia, constrói a sua vidinha aqui nesse mundo, irmão. Porque tudo que te resta é o prazer que você vai ter aqui. Mas se o que você espera é no porvir, então abre mão de um monte de coisa e começa a buscar a Deus. Tudo que te atrapalhar de buscar mais a Deus, abre mão. Ouviu bem? Tudo que te atrapalhar de buscar mais a Deus, abre mão. Se o futebol te atrapalhar de buscar a Deus, para de jogar bola. Se qualquer coisa te atrapalhar de buscar a Deus, abre mão daquilo. Pastor, mas você não está sendo radical? Não, só estou falando de coisa de crente. É que nós estamos muito complacentes, a gente está muito maleável com as coisas deste mundo. Nós somos peregrinos. O que é peregrino, irmão? Alguém me ajuda. O que é peregrino? Peregrino. Oi? Aquele que está de passagem, muito bem, está de viagem. Ele não mora na cidade, ele está passando pela cidade. Ele vai fazer uma parada, ele vai comer, ele vai descansar, ele vai fazer o que tem que fazer e vai embora. Neste mundo nós somos peregrinos. Será que a gente consegue acreditar na palavra de Deus, que neste mundo nós somos peregrinos? Então por que nós nos esforçamos tanto para fazer casa no deserto? Por que nós queremos tanto voltar para o Egito? O nosso lugar está lá, então nós continuamos com os nossos olhos voltados para lá, e nós marchamos sempre em frente, sem pensar em desistir, sem pensar em voltar atrás. Se você fizer isso, é óbvio que vai acontecer uma coisa. No caso dos israelitas, o próprio faraó se opôs para que eles não saíssem do Egito. E se você quer viver uma vida para Deus de verdade, e quer chegar nessa terra que o Senhor tem destinado para você, o próprio faraó deste mundo vai se opor à tua vida, vai se levantar contra você. Ele com todo o seu exército vai fazer um monte de coisa para tentar te impedir, para tirar a tua paz, para tirar a tua alegria. E se você deixar, você vai cair nas armadilhas dele. E quem vai perder a bênção é só você, irmão. Então você precisa compreender que ele está tentando o tempo inteiro fazer coisas contra você. Ele tem os seus agentes tramando contra a sua vida, mas você precisa ser sóbrio e compreender qual é o projeto de Deus para a tua vida. Larga a mão de ser medroso, larga a mão de ser fraco, ajunta forças no Senhor e segue adiante e vença. O que a palavra de Deus fala? Que o inimigo está como um leão ao nosso derredor. Não é o redor, você reparou isso? É o derredor, é o redor do redor. Derredor, buscando uma maneira de nos tragar. Mas quem é que está ao nosso redor? Os anjos de Deus. Então, irmão, continua seguindo avante. Tem uma muralha aí, tem os agentes de Deus guardando a tua vida, tem o próprio Senhor guardando a tua vida. Segue adiante, para de cair nas armadilhas do maligno. Põe uma tentação, põe um negócio para você fraquejar, e você vai dando passos para trás, ao invés de dar passos para frente. Fica desviando o teu caminho, fica seguindo adiante. Quanto tempo esse povo andou no meio do deserto, irmão? Vocês lembram?
Poxa, era um caminho de poucos meses ali. Não precisava todo aquele caminho. E você fica se desviando do propósito de Deus o tempo inteiro. Vai viajar mais tempo do que devia. Não estou falando que você vai morrer mais rápido, para chegar mais rápido na glória, né? Mas fica desviando do caminho de Deus, do propósito de Deus, fica fazendo o que não devia. Tudo isso porque ainda está apaixonado pelo Egito e está querendo fazer no meio do caminho aquilo que você podia ou queria ter feito lá no Egito e não fez. Eu queria ser próspero lá, mas agora que eu sirvo ao Senhor, eu tenho direito de ser tudo o que eu gostaria de ser. Talvez não. Bem, quando nós falamos de deserto, nós precisamos aprender algumas coisas a respeito desse deserto. Pensa comigo, o povo sai do Egito e vai rumo à terra prometida. O que tem no meio do caminho? Deserto. Lá no começo da saída tem o mar. Na saída, eles saem do Egito, antes do deserto tem o mar. Abre o mar, atravessa o mar. Passando todo o resto do caminho, eles encontram só deserto. E vocês acham que a vida do crente não é igualzinho? Você não sai do Egito e vai por um caminho que é como a Avenida Brasil, ali de Nova Odessa, arborizada, com árvores que se encontram do lado do outro, ipês maravilhosos, e você vai colhendo ipês no caminho, e sentindo o aroma daquelas flores. A vida não é bonita assim não, irmãos. A vida é um deserto. A vida do crente mais ainda. Você pode ter um monte de coisa na vida, ter um monte de recurso, a vida do crente é deserto. Mas por que a vida do crente é deserto? Por que parece que o deserto é uma passagem obrigatória para quem vai passar, para quem está indo para a terra prometida? Porque na verdade não parece que é uma passagem obrigatória. O deserto é passagem obrigatória para quem está saindo do Egito e indo para a terra prometida. Por quê? Vou te dar algumas razões. Se você ler Deuteronômio capítulo 8, versículo 2... você vai ver o que é que Deus fala para o povo. Deus explica, depois que eles já passaram por aquele deserto todo, Deus explica o porquê que deixou eles passarem por lá. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Eu te fiz andar por esse deserto todos esses anos. Eu te deixei passar por essas humilhações, te deixei passar por essas provações, para saber o que você tinha no teu coração, se você guardaria ou não os meus mandamentos. Para que serve o deserto na vida do crente? Para humilhar e para provar. Meu Deus, então Deus quer me humilhar? Ah, quer. Ou se quer. Mas Deus não quer me exaltar? Lógico que quer, mas isso é depois. Primeiro Deus te humilha porque a sua exaltação é humana. E Deus quer Ele te exaltar. Você, enquanto se exalta, Deus te abate. Não é isso que a própria palavra de Deus fala? Que Deus humilha, Deus abate aqueles que se exaltam, mas Deus exalta aqueles que se humilham, aqueles que se colocam no seu lugar. Então, enquanto você está no deserto, o deserto é um lugar para Deus tratar do seu caráter, é um lugar para Deus fazer com que o seu ego se esvazie, porque enquanto o seu eu for muito grande, você continua sendo o seu Deus. O próprio povo de Israel era o Deus deles enquanto eles viajavam por aquele deserto, o tempo inteiro. Foi passando por tudo aquilo no deserto que eles foram sendo transformados em povo de Deus. Deixa eu explicar uma coisa: povo de Deus é forjado no deserto. Crente não é forjado em coisas lindas e maravilhosas. O crente é forjado nas lutas, nas tribulações, nas angústias, no deserto da vida. Deus vai te deixar passar sim. Não só vai deixar, como em algumas situações Ele mesmo vai te colocar lá. Pastor, mas está falando eu tenho ouvido falar aí que Deus não vai deixar eu passar por essas coisas. Eu ligo a televisão aí, eu ouço uns homens de Deus falando que Deus não vai me deixar passar por essas coisas. Não. Deus não vai te deixar ser tentado acima do que você suporta. Ele vai mandar junto com a tentação o escape. Isso é verdade. Deus não vai deixar acontecer nada que você não suporte passar. Isso é verdade. Mas Deus vai te dar graça no meio da tribulação. Deus não vai te tirar do meio dela. Deus vai te deixar passar por ela. Porque é no meio da tribulação que a gente aprende. Agora entenda uma coisa: você quer que o deserto seja mais rápido? Passa a ser obediente.
Enquanto você for rebelde, cabeçudo, enquanto você for um crente que murmura, você vai ficar rodando no deserto. Aí você sai de um, entra em outro. Você acha que acabou a água, daqui a pouco acaba até a comida. Você acha que agora apertou, daqui a pouco aperta um pouco mais. Você acha que está ruim? Calma lá, Murphy dizia que pode piorar. Sempre o negócio parece que vai apertar. Mas por quê? A minha pergunta é, por quê? Porque faltou obediência. Porque você mostra que o que está no teu coração é obediência. Se você mostra que o que está na tua vida é aquela vida de retidão com Deus, o deserto fica curto, irmãos. Eles podiam ter passado alguns meses e aproveitado a vida toda na terra prometida. Passaram 40 anos andando no deserto e morreu todo mundo. Deserto é lugar de humilhação, para esvaziar o ego, e de provação, para avaliar a fidelidade. Tem no carro dos crentes assim, Deus é fiel. Isso é um problema, você sabia disso? Eu já disse, quando uma pessoa que não anda na presença de Deus fala certas frases que parecem bonito, é um problema. Ele está se enroscando, quando ele fala assim, ó, Deus é fiel. Ai, se Deus é fiel, você está lascado, porque Deus é fogo, consumidor ainda. Deus é justo. Ai, não fala isso, você não tem noção do que você está falando. Deus é justo, então você não sabe o que pode acontecer. Falar desses atributos de Deus, pensando que isso daí vai amenizar a tua vida, a tua situação não vai, só vai piorar. Deus é fiel, é óbvio, isso é a natureza de Deus. A questão é, e você? Não vem me dizer que você é corintiano, eu sou corintiano, então de natureza eu sou fiel. Não é bem por aí, a gente sabe que as coisas não funcionam desse jeito. Você vive em fidelidade a Deus e a sua palavra, você honra a Deus em todos os seus caminhos, você honra a Deus no teu trabalho, você honra a Deus na tua casa, você honra a Deus quando está sozinho na internet, você honra a Deus quando conversa com outras pessoas, você honra a Deus quando faz negócios, você honra a Deus, você é fiel a Deus. Porque Deus é fiel mesmo, Ele não pode mudar-se a si mesmo. Nem que Deus queira deixar de ser fiel, Ele não pode, porque isso faz parte de quem Ele é. A questão é, você é fiel? Ah, não sei se eu sou tão fiel assim. Então, é isso que Deus está querendo saber com o seu deserto. Deus está vendo se você é fiel ou não. Está vendo se ali no meio de tudo que você está passando, se você continua passando pela prova e dando glória a Deus, como diria o nosso cantor, né? Ou se você vai passando pelo meio do deserto e vai só reclamando, vai vendo que o outro irmão prospera, é abençoado e você não. Se você vai passando e fala, Deus não me ama mais, Deus me abandonou, Deus não quer saber de mim, porque Deus não cuida de mim. Se você fica reclamando que parece que as coisas só acontecem na tua casa, porque já não bastava aquela doença, já não bastava aquilo, já não bastava aquilo, já não bastava aquilo. Deus está vendo se você vive em fidelidade. Dá para dar um glória a Deus, irmão? A minha professora de Antigo Testamento, ela falou que no deserto, Deus constituiu uma nação. A nação foi constituída mesmo no deserto. Enquanto eles estavam no Egito, eles não eram, eles só eram os hebreus, um povo nômade, que não tinha terra. Da onde que eles eram? De lugar nenhum. Eles andavam, os parentes deles andavam de lugar em lugar, e agora o lugar que eles moravam não era a terra deles, eles eram escravos. Eles, de onde vocês são? De lugar nenhum. Deus estava forjando este povo para ser o seu povo na terra que Deus ia lhes dar. Deus está forjando você para que você seja quem você tem que ser. Céu não é lugar para qualquer um, dá para você entender isso daí? Céu é o lugar para os servos de Deus, para os filhos de Deus, para aqueles que são semelhantes a Jesus Cristo. Você quer chegar a ser isso? Então, irmão, quando pôr o pezinho no deserto, se estiver sentindo que a areia está quente, levanta o olho para o céu, dá a glória a Deus, fala, Pai, me ajuda a ser obediente. Quero passar isso logo, não quero passar por isso muito tempo não. Tem crente passando anos a fio por desertos e não entende. Não entende. Se eu não me engano, o C.S. Lewis, eu acho que é assim que fala o nome dele corretamente, ele vai dizer que na bonança, Deus sussurra. Mas na dor, Deus grita. A gente ouve Deus alto quando as coisas estão no meio da dor, porque a gente vai buscar Deus, a gente vai correndo para Deus, porque tem gente aqui que só ora quando as coisas apertam. Isso quando ora, porque a primeira coisa que ele faz não é nem orar, é pedir para todo mundo orar. Irmã Ana, você ora por mim? Pastor, ora por mim. O Marquinho falava que era o crente 6 horas, né? 6 horas, 6 horas, 6 horas. Ele mesmo não ora.
não sabe nem orar. Se fala assim, então ora aqui 2 minutinhos, fala com Deus, não sabe nem o que falar. Não tem nem intimidade com Deus, está falando com um estranho. Mas a hora que passa pela prova, ele aprende o que é ter uma vida de oração. Irmão, eu te indico a aprender a orar sem ter que passar por essas coisas, tá? Aprende, porque quando chegar lá, você não vai desesperar, você vai estar confortado na oração. Oração é lugar de você colocar a tua angústia, mas é lugar de você ter a certeza que Deus te dará a vitória. Porque Deus dá vitória quando o crente ora. É que o crente não está acostumado a orar, né, de hoje. Não é estranho falar isso, irmã? Falar que o crente não está acostumado a orar é uma coisa muito estranha. São coisas que não combinam. Como que a pessoa pode ser crente e não está acostumada a orar? Como o crente pode ser crente e não está acostumado com a palavra de Deus? Mas os crentes hoje são assim, são bem café com leite mesmo, né? Não sabem o que é orar, não conhecem a palavra de Deus. Aí o diabo faz o que quer e engana eles no meio do deserto e eles caem que nem patinhos. É triste porque o texto mostra que essas pessoas ficam no deserto. Acontece que, se por um lado o deserto é lugar de humilhação e provação, por outro, o deserto é lugar de ver milagre de Deus. Deserto é lugar de ver a provisão de Deus chegando. Porque, irmão, quando você está com o dinheiro no bolso, está tudo fácil para você, parece que meio que não precisa Deus agir na tua vida. Mas aquela hora que você fala, meu Deus, é essa semana que eu tenho que pagar. Meu Deus, eu não sei o que fazer. Sabe quando você fala, eu não tenho o que fazer? Alguém aqui, algum crente aqui já fez oração? Deus, eu não sei o que fazer. Alguém fez essa oração menos de 10 vezes hoje? Meu Deus, eu não sei o que fazer. Que Deus fala lá do céu, Ele fala assim, ó, então deixa comigo, porque agora eu faço. Você não sabe? Então contempla, veja, assista, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus se mostra para a gente no deserto. É no deserto. Aquelas experiências maravilhosas, aquele cuidado de Deus de noite, aquela coluna de fogo, de dia, aquele sol estralando na cabeça e aquela nuvem cobrindo o povo. Aquilo foi aonde? Lá dentro de Canaã? Aquilo foi no meio do deserto, irmão. Deserto é lugar de Deus fazer milagres. O maná, eles comeram lá dentro da terra, eles comeram no deserto. A roupa deles não envelhecia, a palavra diz. Isso é um absurdo, minhas roupas não duram nada. A roupa deles não envelhecia, eles andaram 40 anos. A Havaianas deles não precisava pôr clipes. Você tem noção do que é isso? Só quem é do meu nível social vai entender o que eu estou falando. Você tem que pôr um clipezinho assim embaixo da Havaianas, que é para você continuar usando. Né? Tem uns irmãos aí que entendem dos paranauês, sabe até outros truques aí, né? Sabe até tem irmão aqui que é do tempo de colocar bombril na antena da TV. Tem ou não tem? Né? Que a esposa abençoada ficava dentro de casa e o marido em cima do telhado. Aí ela falava, mais para a direita. Ele, passou, volta. Você é desse tempo, irmão. Hoje não, hoje você tem uma TV de LED na sua parede, né? Hoje você assiste YouTube na sua TV, hoje você assiste Netflix. Glória a Deus por tudo isso, glória a Deus pelas bênçãos dele na tua vida. Mas era lá, quando tudo isso estava acontecendo, quando estava arriscado acabar o gás, que começava a pretejar a panela, sabe? Minha avó falava isso, está pretejando a panela. Isso é sinal que o gás já estava acabando. Aí você fala, ai meu Deus, hoje é sábado, não tem nem dinheiro, vai ter dinheiro só terça-feira. Aquele gás ia, hein? Aquele gás ainda ia, hein? Não acabava nunca aquele gás, e o negócio vai embora, e você fala, como é que dá isso daí, meu Deus? É o último shampoo da casa. As irmãs sabem a dureza que é passar sabonete na cabeça? Não dá. Coisa simples, mas você fala, oh meu Deus, é o último. Você fala, já ponho água para misturar ou não? E você vai usando e o negócio rende, o negócio acontece, sabe? Você vai fazendo aquele almoço com os bifes contados para quem está em casa. Chega o familiar na tua casa, você levanta o olho para o céu e fala, oh meu Deus, o que eu faço?
Vou tacar água nesse feijão, porque não tem o que fazer para render para esse povo. Joga farinha, que é para dar sustância, né? Para pesar na barriga de quem come. Daqui a pouco todo mundo come, você olha para a panela, tem comida na panela ainda. Você fala, que é isso, Deus? Vou jantar essa comida ainda? É quando você está na privação, é quando você está no deserto, que você não tem o que fazer. Aí você fala, meu Pai, cuida de mim. Ele fala, eu sou o teu Deus, eu cuido de você. Eu cuido da tua vida, eu sustento a tua casa, eu sustento a tua saúde, eu ponho a mão em você e eu faço todas as coisas, porque eu sou o teu Deus. É no meio do deserto que a gente vê o cuidado de Deus. Então, irmão, deserto é lugar para ser provado, é lugar para ser humilhado, mas é lugar de ver milagre de Deus. Então, você está passando por desertos, irmãos, é hora de você pôr de novo a sua chuteira, voltar para o campo e falar, Pai, é agora a hora do milagre. É agora a hora que o Senhor vai fazer uma coisa maravilhosa. Eu estou na expectativa, porque esse é o lugar que o Senhor gosta de fazer milagres. Então faz milagre na minha vida, eu creio. Eu sou daqueles que creem em milagres. Então faz, Pai. Faz algo na minha vida. Deserto é lugar disso. Você viu como muda? Eu falei só o primeiro, teve gente que já entristeceu, né? Falou, puxa vida, já não bastava estar no deserto, ainda Deus ainda vai me humilhar. Deus ainda vai provar mais ainda. Deus faz. Só que vem milagre de Deus também, lá no meio do deserto. Deserto é lugar de adorar a Deus. O povo estava lá no Egito. O que é que Deus fala para Moisés falar para Faraó? Fala que o meu povo vai para o deserto para fazer o quê? Para me adorar. Então o deserto é lugar de adoração, é lugar de você se render a Deus. E ali é que a adoração é verdadeira, irmãos. Ali é que a adoração é verdadeira. Porque assim, eu não estou dizendo que quando está tudo bem, você não adora de verdade. Mas é muito fácil você falar obrigado, quando você olha para o lado e está tudo bem. Você fala, puxa, minhas contas estão pagas, está tudo legal em casa, todo mundo está bem de saúde, né? Está todo mundo em paz na minha família, todo mundo é crente na minha casa, obrigado Deus. Vixe, dá para fazer uma festona. Mas e quando tem falta? E quando você vai pegar aquela cumbuca de arroz e você olha assim, é a última fazida de arroz. Estou usando uns termos aí que só eu estou desenterrando, eu estou me sentindo tão velho, vocês não têm noção. É a última fazida de arroz. Aí você vai para aquilo, você consegue dar glória a Deus? Você consegue ainda assim colocar um cântico de louvor e adoração nos teus lábios e glorificar a Deus? Você consegue a hora que está doendo, aquela sua enfermidade, aquela hora que você está tomando remédio controlado, falar assim, obrigado meu Deus, porque no meio disso tudo o Senhor está comigo. Eu não estou sozinho no meio dessa dor. Eu estou aqui, está doendo. Eu estou aqui, estou gemendo. Estou indo agora para o exame. Vou ficar 2 horas no hospital público se eu tiver sorte. Vou ficar umas 2 horas lá, mas o Senhor está comigo. Então eu te adoro, eu te louvo, meu Deus. Será, irmão, que no meio da tribulação, no meio do deserto, você consegue ainda ter uma palavra de adoração ao Senhor? Será que no meio de tudo isso, você vem para a casa de Deus com aquela alegria? Você vem com a sua oferta no bolso e fala, ó Deus, está até faltando, mas no meu bolso não vai faltar para te adorar não, está aqui, ó. Isso aqui é minha adoração. Não estou dando o resto, não é sobra. Não estou dando porque eu tenho muito, estou dando porque eu te amo. Estou dando porque eu tenho prazer em fazer as coisas para o Senhor. Eu aplaudo na igreja, não é porque em casa está tudo bem. Eu levanto as minhas mãos, eu choro, não é só porque as coisas estão acontecendo de ruim e me dói. Eu choro porque eu amo a tua presença, eu quero te adorar, mesmo no meio do deserto. Será que o Senhor encontrará isso em nós? Se nós estamos a caminho, nós estamos no deserto. Se nós estamos no deserto, essa é a nossa postura. Mas eu quero dizer que nós temos 2 lições aqui para aprendermos com relação a isso tudo. O deserto não é um lugar onde Deus nos castiga. O deserto é um processo necessário. Tem como orar, falar para Deus para que isso não aconteça? Não, não tem, irmão. Não tem, desculpa, não tem essa possibilidade. Não adianta você ir no saque espiritual, fazer uma reclamação. Não tem. Não tem, você entrou nessa viagem, o destino você já sabe e o caminho você também já sabe. Precisa passar pelo deserto. É necessário. Porque é no meio do deserto que os infiéis, os incrédulos, vão ficando para trás. Os que amam a Deus e são fiéis a Ele vão até o fim. É o deserto que peneira quem é quem, irmão. É o deserto que vai deixando o nego para trás.
O irmãozinho abandonou a fé porque aconteceu isso. O irmãozinho abandonou a fé porque tem esse prazer aqui. Pois é. O irmãozinho abandonou a fé porque ficou com medo do faraó. Pois é. É o deserto que vai peneirando quem é quem. Só vai chegar quem tem que entrar. O deserto é a peneira de Deus para a gente saber quem é que entra, quem é que não entra. É duro isso daí. Duro. Porque a gente vai vendo pessoas parando no caminho e a gente não vai entendendo muitas vezes. Mas a gente vai vendo no meio do deserto que as pessoas vivem, o que é que estava no coração delas o tempo inteiro. E como a gente não vê corações, a gente só vê palavras. Vocês não têm noção, eu como pastor, alguns dos irmãos de liderança, alguns irmãos que se destacam porque são pessoas que oram e tudo mais, são muito mais procurados do que outros irmãos dentro da igreja. E vocês não têm ideia quantas pessoas me procuram, as pessoas vêm aqui, entram nessa igreja, pastor, nossa, quando começa com esses discursinhos aí, pastor, eu faço, eu aconteço, porque eu fazia na outra igreja, porque aqui, eu olho, agora, que eu vou aprendendo, eu olho e faço, tudo conversa fiada. Quem faz não fica falando não, quem faz vai lá e faz e não fica de discursinho. Quem fica de discurso é político, irmão, e político vocês sabem, desculpa aí, mas né, aqui a gente não precisa de politicagem, a gente precisa de pessoas que põem a mão na massa, pessoas que são e são mesmo. Tem um monte de gente que fala um monte de coisa, pastor, eu vou fazer, quando Deus fizer isso na minha vida, eu vou fazer aquilo, hein? A hora que Deus abrir essa porta, eu vou fazer aquilo, hein? Pastor, é só isso, porque daí aquilo, hein? Olha, pastor, eu só estou guardando isso, é porque assim, o meu tato pastoral está se aperfeiçoando aqui com vocês, então estou aprendendo, né? Mas para quantas pessoas eu devia ter falado e não falei, quando falaram assim, pastor, olha, eu só vou enterrar os meus mortos, e depois eu volto. Eu devia ter falado igual Jesus, falar assim, não, deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Você quer vir, larga tudo, vem e me segue. Mas aí eu falava, não, faz isso. Daqui a pouco, cadê fulano? Cadê ciclano? Tanta pessoa promissora pisou nessa igreja, tanta pessoa promissora pisou em tantas igrejas, só chega, fala um monte de nhen, e daqui a pouco, cadê? O deserto tragou, sumiu, abandonou. Mas por quê? Porque essa igreja não é a igreja de Deus? Não, irmãos, não é por isso não. A gente vai conhecendo quem é quem nas situações, no decorrer da vida. Tem um monte de irmão aqui que ninguém dava nada, é servo de Deus, ama Jesus, vive para Jesus, era pessoa jogada no lixo, desprezado, deixado de lado, pessoa de temperamento forte, pessoa de caráter corrompido, mas Deus levanta e Deus usa. E outros que chegam com tanta pompa, chega num dia, no outro dia não vem mais. Oh, glória! Obrigado, Deus, pelo livramento. No meio do deserto, nós somos aperfeiçoados para viver na terra prometida. Você já ouviu a palavra, seja fiel no pouco, e você vai ser colocado no muito. Você quer ser colocado no muito, no que Deus tem preparado para a tua vida? Seja fiel agora, no que você tem, nessa vida que você está vivendo agora. Seja fiel. É hoje que você vai mostrar que você é fiel. Não adianta fazer discurso a Deus do que vai ser no futuro. Você tem que fazer é agora. E segunda lição, não há razões para nos desesperarmos enquanto estivermos no deserto. Porque Deus cuida de nós, de dia e de noite. Eu abraço a palavra de Deus e eu creio que tudo que está escrito nela, creio, que tudo que está aqui, é palavra de Deus para a minha vida e para a tua vida. Então, quando as coisas começam a querer acontecer na minha vida, eu me lembro da palavra de Deus e eu creio que praga alguma chega na minha tenda. Aí tem irmão que fala, não sei o que acontece, é coisa do diabo. O diabo só vai entrar na tua casa se você abrir a porta para ele. Se você deixar aquela porta fechada, irmão, não tem capiroto que nem bata naquela tua porta. Porque ele vai tentar contra a tua vida e ele não vai prevalecer. O Senhor guarda a tua vida, guarda a tua entrada, a tua saída, Ele guarda a tua família. O Senhor é o teu Deus, não tem outro. Mas as pessoas confundem. Eu não sei se é porque nós estamos num país que tem esse sincretismo, essa mistura de religiões. Eu acho que as pessoas pensam que Deus é um orixá do candomblé, que você tem que ficar fazendo coisinhas para que Ele faça outras coisinhas, sabe? Você leva uma oferenda, aí Ele te dá uma coisa, você leva outra oferenda, Ele te dá outra coisa, aí Ele só te guarda num ponto. Se você precisar que Ele guarde em outro, tem que chamar outro.
Você sabia que tem essas coisas? No meio do candomblé, se você precisa de uma coisa do amor, você procura um orixá. Se você precisa fazer alguma outra coisa, é outro orixá. O nosso Deus é um Deus que faz tudo. Não tem nada que Ele não faça, não tem ninguém que Ele não proteja, que Ele não cuide. Aí nós vivemos como se nosso Deus não fosse um Deus de perto, como se Deus fosse um Deus de longe, como se nós não tivéssemos um Deus cuidador, um Deus que nos assistisse na nossa angústia. Não é porque você não ouve Deus falar com você, que Deus não está cuidando de você e não está falando contigo. O problema não está em Deus, o problema está sempre em nós, irmãos. Então para de ficar com medo quando chegar no deserto da vida. Estou desempregado, o que eu faço? Ora, procura emprego. Ora, fala, pai, está nas tuas mãos, essa é a minha casa. E vai procurar emprego. Para de reclamar. Não vou conseguir porque o país... Não é possível. Não é possível. Não, o país está duro, irmão. Mas você é crente ou você não é crente? Você confia num Deus que sustenta a tua casa quando você dorme, ou você sustenta num Deus que sustenta a tua casa quando você está bem financeiramente? Eu confio num Deus que enquanto eu estou dormindo, Ele está cuidando da minha casa. Você crê nesse Deus também? Então para de ficar com medo quando vier o desemprego na tua casa, bater lá na tua porta o desemprego. Só os mais velhos vão lembrar disso também. Ele faz assim, ó. Quem bate? O que um marqueteiro não fez na cabeça do povo, né? Todo mundo lembrou das pernambucanas aqui agora. Nem existe mais, existe pernambucanas? Nem existe? Existe ainda. Quando vier o desemprego, quando vier a enfermidade na tua casa, ao invés de você ficar olhando para isso e desanimando, corre para os pés de Jesus e fala, pai, está nas tuas mãos minha vida, minha enfermidade está aqui, eu vou fazer minha parte, eu creio que o Senhor vai me curar. Como o Senhor quer me curar? Eu tenho que ir no médico? Então eu vou no médico. Ele vai ser o agente do Senhor na minha cura? Ou o Senhor vai me curar agora aqui? Se o Senhor me der fé agora, eu levanto dessa oração curado. Se não for assim, eu vou para o hospital e o Senhor vai usar o médico, ele vai me tratar e eu vou ser curado. Você tem que ser desses crentes, irmão. Mas nós temos um bando de crente frouxo, misericórdia. É um povo que só chora, que só murmura, só reclama, só está tudo ruim. É um crente da Angola, misericórdia, só estou fraco a vida inteira. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Crente, vocês têm à disposição de vocês o maior poder que existe. E fica nessa murmuração toda aí. Vai assistir para a Olimpíada, vai ver gente vencer na vida com deficiência, vai ver gente vencer e conquistar e fazer coisas impossíveis. E você ir reclamando, está cheio de saúde, está podendo fazer um monte de coisa e está aí pensando que não pode nada. Você viu a mulher carregando a tocha lá, tropeçou, caiu. Eu tenho certeza que um monte de gente, ai, coitada nada, levantou, vamos embora, e todo mundo, e ela foi. E o outro lá correndo cego, e o outro lá jogando bola cego, só com o ouvidinho assim, ó. E o sininho dentro da bola, e o outro, eu, parecia um monte de sapo, eu. Eu não sei nem por onde jogar bola, nem olhando não consigo. O homem está só ouvindo para onde que a bola vai, parece uns ninja. Não teve o que abalou essas pessoas com determinação de vida. E você, que não apenas tem que ter determinação, mas tem um Deus que cuida de vocês, desiste, abandona, deixa de lado. Não vou orar mais. Olha a esposa imprudente. Não vou orar mais. Entreguei na mão de Deus. O que você quis dizer é, abandonei a causa. Entreguei na mão de Deus é assim, está na mão de Deus, aí todo dia você vai na oração e fala assim, pai, está na tua mão, o Senhor sabe, como é que está meu caso? Está na tua mão, confio, mas eu só quero saber o que o Senhor está fazendo. Vamos tramar junto aí, essa invasão no coração desse meu marido, para o Senhor mudar tudo, mas aí abandona, larguei meus filhos de mão, não quero mais saber, entregou para quem? Para o diabo? Não, porque se você largou, você entregou para o diabo. Deus deu a tua família na tua mão para você cuidar, então você não larga não, então você vai até o fim. Está dando trabalho, está fazendo o que não devia, você é pai, você é mãe, você é marido, você é esposa, você é filho, você vai falar, é minha responsabilidade, pai, está aqui nas tuas mãos, estou orando para o Senhor agir, não vou desistir.
Para de ser frouxo, irmão. É hora de fazer o que tem que fazer, que nem crente. Vocês não se ofendem. Às vezes eu falo assim, não estou querendo machucar. É que às vezes não acho outra palavra, né? Quando eu falo é frouxo. Tem gente que depois fica todo machucadinho. O pastor me chamou de frouxo, não sei o quê. Não era tão direto, mas já que foi, então segura o gerbe aí que vai vir um gancho ainda. Para concluir, nós estamos saindo de um lugar e indo para outro. Estamos saindo do Egito, indo para Canaã. Estamos deixando as coisas deste mundo, indo para novos céus e nova terra. O que vivemos agora é o deserto. Se acostume com o deserto. E entenda que é assim aqui, agora. Deus vai fazer grandes coisas no meio do caminho. Deus vai abrir, fender rocha e fazer sair água. Vai fazer milagres. Mas não deixa de ser o deserto. Aquilo que não é mais provisório, aquilo que é permanente, não está aqui, está lá. Aqui é lugar de provisoriedade. Aqui é lugar do que é provisório. Certas alegrias são passageiras, tristezas também são passageiras, certas pessoas são passageiras, o que é eterno é para lá, não é para aqui. Então aguenta firme, crente, fica firme na sua confiança, não deixa isso te abalar. Porque quantas pessoas eu falei que saíram do Egito, vocês lembram? Alguém lembra? 2 milhões. Quantas pessoas que saíram do Egito, que entraram na terra prometida? Essa eu vou pegar um monte de vocês. Quantas? Uma. Peguei vocês. Foi só Caleb. Josué nasceu no deserto. Pode ler o texto. Dos que saíram do Egito, só Caleb entrou. Josué não nasceu no Egito. Ele nasceu no caminho. Ele era mais novo. Josué chega com quantos anos lá? Na terra prometida? 80. Josué era bem mais novo. Não tinha como ele não ter nascido no meio do caminho. Faz as contas, irmão. Depois você... Pastor, essa daí você me pegou. Escola Bíblica Dominical para você, irmão. Pode chegar que a gente ajuda aqui. Certo? Vamos lá, vamos aprender isso daí. Só dos que saíram de lá, só um entrou. Entrou mais pessoas, entrou outros jovens, crianças, entraram outros, mas dos adultos, daqueles que saíram e que ouviram Deus falar o que eu li para vocês, eu vou tirar vocês daqui e vou dar para vocês uma terra que manda leite e mel. O processo do deserto ficou tudo no caminho. Por quê? Incredulidade, desobediência, murmuração. Você não é um desses. Você não vai ficar no caminho. Você será fiel até o fim e vai receber a coroa da vida em nome de Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor, pedir força aqui. Fala, Pai, o Senhor falou para mim que eu tenho que ter força, então me dá essa força. Me dá essa força que o deserto é duro, o deserto machuca, faz a gente passar por muitas humilhações, mas o Senhor vai me dar graça e eu vou chegar lá bem no final das contas. Vamos todos chegar lá. Tem uma música que aquele ministério na época chamava Toque no Altar, cantava, que citando obviamente o próprio texto bíblico, fala assim: não ficarão nenhuma das famílias, não ficarão nenhum dos nossos bens, tal, não ficarão. Aí fala que não vai ficar nenhuma unha vai ficar, mas nem a unha cortada no Egito não ia ficar lá. Tudo ia ser levado. A tua família vai junto com você e vocês vão chegar lá. Isso aqui eu quero desafiar a sua fé agora, em nome de Jesus. Abrir o teu coração e receber essa palavra da parte do Senhor. Você e a tua casa vão chegar. Você não vai chegar sozinho. Você não vai ver os seus morrendo no deserto e você vai chegar. A tua família, Deus vai te usar. No meio de tudo o que está acontecendo, no meio de todas as tribulações, Deus vai usar a sua vida para você abençoar a tua casa. Tu e a tua parentela serão abençoados. E você vai se alegrar com a tua família quando você chegar lá. Não vai ser só você. Você não vai ver sua família ficando. Você vai com a sua família em nome de Jesus. Então, irmão, coragem. E Deus vai te dar graça. Deus Santo, em nome de Jesus, nós te louvamos nesta noite, porque vemos o Senhor agindo na vida da gente. Nós vemos, assim como o povo de Israel viu
as maravilhas do Senhor, nós temos crido que o Senhor tem nos tirado deste mundo e tem nos destinado a um futuro melhor, uma vida diferente do que temos hoje. O Senhor tem coisas maravilhosas para a nossa vida e nós aguardamos essa tua promessa, Pai. Sabemos que agora é transitório, sabemos que nós somos peregrinos, viajantes, estamos a caminho, nós não chegamos, nós ainda estamos neste êxodo, ainda estamos trilhando um caminho. E nós temos um deserto para atravessar. Tem muitas angústias, tem muitas aflições, e no meio delas o Senhor vai forjar o nosso caráter, no meio dela o Senhor vai transformar a nossa vida, nós seremos mais semelhantes a Jesus Cristo, nós nos esvaziaremos, seremos esvaziados para que sejamos cheios do Senhor, e a tua bondade nos guiará até chegarmos nessa terra, e não apenas nós, mas a nossa casa, a nossa família, e nós abraçamos essa promessa pela fé, nós cremos nisso, Pai, e vivemos a partir da tua palavra. Nós não vamos esmurecer, não vamos desistir, não seremos daqueles cocheadores que ficam pensando em duas coisas, não somos daqueles que reclamam. Nós vamos seguir e te adorar no deserto, nós vamos seguir e viver uma vida de acordo com a tua vontade, de acordo com aquilo que o Senhor tem esperado e preparado para nós. Abençoa os meus irmãos, dá graça para que eles suportem as aflições, aqueles que pensam em desistir, aqueles que têm visto aflições, aqueles que têm sido seduzidos pelas coisas do mundo, que o Senhor lhes dê graça em nome de Jesus, para que eles não apenas suportem, mas avancem e prevaleçam, porque aqueles que forem até o fim é que receberão a coroa da vida, e esses aqui receberão em nome de Jesus. Que o Senhor seja com cada um dos meus irmãos, fazendo com que eles vejam a tua boa mão em todo o tempo, que o Senhor lhes supra cada uma das necessidades, que eles vejam o pão chegando no lar, que eles vejam as portas se abrindo, os mares se abrindo, as rochas vertendo água, que eles vejam as grandes coisas que o Senhor ainda faz, porque o Senhor é o mesmo Deus. Abençoe este povo, eu te peço no nome bendito de Jesus Cristo, amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de Jesus Cristo, o nosso Senhor, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos, e que seja assim também com todo o povo de Deus que está espalhado por essa terra, de agora e para todo sempre. Amém.